Meus irmãos, boa noite. Vamos nos colocar em pé e vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Neemias. Nós vamos ler a palavra do nosso Deus. O texto começa dizendo, é o prefácio do texto, é o título do texto, Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Ecalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração de teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Querido Deus, nosso Pai, eu quero, Senhor, te agradecer por esta noite, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui na tua casa de oração, a casa, ó Deus, aonde temos a alegria de adorar o teu nome, de adorar ao Senhor na beleza da sua santidade.
Ó Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra neste momento e pedir que o Senhor fale conosco, que o teu Santo Espírito derrame-se sobre nós nesta noite. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nas 2 últimas semanas eu falei um pouco sobre oração. Não que hoje eu necessariamente vá falar de forma específica sobre oração, mas eu quero dizer para os irmãos que o meu coração hoje está inclinado a falar sobre o que acontece com uma pessoa que ama o reino de Deus. O que acontece com alguém que não consegue se fora dessa conjuntura, desse panorama, né, do reino de Deus. E o que acontece com uma pessoa que se deixa usar por Deus e ser instrumento nas mãos de Deus, sempre buscando fazer a vontade de Deus. Mas é claro que não dá para falar especificamente sobre este capítulo e sobre Neemias, e não dizer que estamos falando sobre oração, até porque aqui diz, Neemias ora por Jerusalém. Então vejam os irmãos, Neemias está na capital da Síria, Suzã, que naquele momento era a nação dominante. A Babilônia já havia caído e agora este país estava no topo, né, da política, da geopolítica mundial e era uma nação poderosa que estava conquistando várias outras nações. Então, este é o período que nós entendemos como sendo pós-exílico, né? Mas o exílio ainda não havia terminado, aquele período de 70 anos que durou o cativeiro israelita ainda não havia terminado. Ao que parece aqui, quando se fala de 20º ano, é justamente uma contagem regressiva, porque está começando um processo de retorno para Jerusalém. Isso acontece basicamente em 3 momentos, são 3 levas de pessoas que voltam para Jerusalém. E aqui, com Neemias, vai acontecer uma destas levas. Eu não vou aqui arriscar dizer para os irmãos que foi a primeira ou a segunda, porque nós temos uma que ocorre com Zorobabel, outra que ocorre com Esdras e outra com Neemias. Mas só para resumir um pouco dessa história para os irmãos, Deus está agindo, Deus não está morto, Deus não está esquecido do seu povo, Deus está libertando o seu povo. Claro que da mesma forma que as razões que levaram o povo ao exílio não foi de um dia para a noite, foram décadas, foram anos de rebeldia contra Deus. Também o retorno não se daria de uma hora para outra, de forma tão instantânea, tão imediata. Então é razoável que tenha levado pelo menos mais de uma década. Então Neemias está voltando. Mas eu quero aqui, antes de falar um pouco da oração específica de Neemias, chamar a atenção dos irmãos para uma coisa muito interessante, que é o nome Neemias. O nome Neemias significa Deus consola, Deus conforta. Aquele que Deus consola ou aquele que Deus conforta. Em outras palavras, quando as pessoas olhavam para Neemias e falavam com Neemias, pronunciavam o nome Neemias, as pessoas tinham em mente: o nosso Deus é o Deus de toda consolação,
é o Deus que pega a nossa cabeça e põe no ombro, e ampara no seu ombro, trazendo aquele consolo, trazendo aquele momento de refrigério. Eu quero aqui chamar a atenção dos irmãos que, às vezes, a nossa cultura, a nossa língua expressa uma coisa e num outro idioma expressa outra. A consolação para nós é sempre aquilo assim muito do momento. Então, por exemplo, você vai a um sepultamento e você acha que está consolando alguém quando chega e diz: meus pêsames, né? Ou meus sentimentos. Quando, na realidade, se você quiser consolar alguém que está enlutado, faça o seguinte: leve a pessoa para a sua casa, não deixe a pessoa voltar para casa onde não terá a presença de um ente querido. Leve as pessoas para passar alguns dias com você. Ou vá à casa da pessoa no dia seguinte e diga assim: olha, eu vim ficar com você, eu vim pôr as coisas em ordem, eu vim cozinhar para você hoje, porque eu quero que você coma uma comidinha diferente. Então, para nós, brasileiros, consolação é muito uma coisa da boca para fora, muito abstrata, mas para algumas culturas, alguns idiomas, alguns países, era uma coisa muito mais prática. Só para mexer aqui um pouquinho com a criatividade dos irmãos, uma das coisas que eu acho bacana, quando eu vejo isso retratado nos filmes americanos, né? Alguém morre e aí os vizinhos começam a chegar para esse... Às vezes nem é o velório, às vezes a pessoa já foi sepultada, mas eles estão lá na casa daquela pessoa, ou antes, ou durante, ou depois, e eles levam pratos, eles levam comidinhas deliciosas, coisas assim que eles fizeram com as próprias mãos, e ficam ali horas e horas, confortando a pessoa que está enlutada. Então, eu estou dizendo isso aos irmãos porque Deus não está dizendo a Neemias, através de Neemias, dizendo ao povo de Israel: olha, eu estou aqui para dizer para vocês que está tudo bem, que vai passar, que eu entendo a situação. Não. Deus está dizendo: olha, eu estou agindo, eu estou levantando pessoas para mudar esta realidade de vocês. Então, quando as pessoas diziam Neemias, aquele que Deus consola, aquele que Deus conforta, na mente das pessoas, Neemias, aquele que Deus usa para nos libertar, aquele que Deus usa para nos levar de volta e reconstruir os muros da cidade, depois reconstruir o templo, enfim, levantar a nossa autoestima. Esta era a ideia. Mas vejam, quando eu penso em oração e quando eu penso numa pessoa que se consagra a Deus e que se dedica a Deus e que diz a Deus: eis-me aqui, usa-me, envia-me, torne-me um instrumento seu, eu penso, meus irmãos, em alguém que aceita os desígnios de Deus, que crê em Deus como sendo soberano, que entende que por Deus ser soberano como é, que Ele merece a nossa consagração. Então, quando eu penso nesse episódio de Neemias, eu imagino alguém que diz assim: vale a pena servir a Deus, vale a pena andar com Deus, mesmo que haja uma mancha na nossa história, mesmo que tenha dado a impressão nestes longos anos que no mínimo já seriam algo em torno de 50 anos, mesmo que durante esse meio século as pessoas tenham pensado que Deus se esqueceu de nós, mas eu sei que vale a pena crer no Senhor e consagrar a vida ao Senhor. Então, Neemias
serviu a Deus e preparou-se para este momento. Ele era copeiro do rei, isso significa que ele era a pessoa responsável por toda a alimentação e segurança do rei, a segurança alimentar do rei. Era aquela pessoa que o rei sabia que aquela comida não estava envenenada, que não iria lhe fazer mal. Enfim, ele era uma pessoa de confiança do rei, uma pessoa que Deus estava abençoando ali, mesmo ele não sendo daquele povo, daquela nação, mesmo ele sendo um escravo, mas Deus estava abençoando a sua vida, porque ele sabia que valia a pena andar com Deus. E como que eu sei disso? Porque Neemias olha para si e para a situação do seu povo, e ele não culpa Deus. Ele não diz para Deus, olha, nós estamos assim porque o Senhor não fez a sua parte. Recentemente alguém estava questionando, essa questão da pandemia. Por que a pandemia? Por que o vírus? Por que Deus não agiu? E a pergunta não é esta. A pergunta não é esta, por que Deus não agiu? Mas a pergunta é, por que nós estamos passando por isto? O que foi que nós fizemos? O que é que a humanidade tem feito para proporcionar ou propiciar essas coisas, esses acontecimentos? Por que nós estamos vivendo essa situação? Então Neemias olha para Deus e diz, Senhor, nós estamos assim, nós nos tornamos cativos porque nós pecamos contra Ti, nós desobedecemos ao Senhor. Só para os irmãos entenderem, alguns historiadores dizem que Neemias nem era nascido quando o povo foi levado cativo, que ele nasceu no cativeiro, que ele era alguém que não havia conhecido a realidade anterior. Mas mesmo assim, Neemias diz, nós pecamos contra Ti, nós nos afastamos de Ti. E o Senhor disse a Moisés, indica que Neemias tinha conhecimento da palavra de Deus. Neemias diz, olha, Tu disseste a Moisés que se nós pecássemos contra Ti, que o Senhor permitiria o mal sobre nós. E na concepção deles não haveria mal maior do que este, de ser espalhado pelas outras nações, de serem desapropriados, de serem tirados da sua própria terra, de serem tirados do seu templo, da sua religiosidade. Enfim, Neemias está dizendo, olha, nós pecamos e nós merecemos tudo isso. Mas ao mesmo tempo que Neemias admite o erro, Neemias diz a Deus assim, mas lembre-se, Senhor, que o Senhor prometeu que não apenas nos puniria se pecássemos contra Ti, mas também que o Senhor seria capaz de nos trazer de volta. E é interessante quando o texto diz que mesmo que eles tivessem sido espalhados pelos 4 cantos da terra, é esta a ideia, cada canto do céu, cada canto da terra, não importa onde eles estivessem, Deus seria capaz de reuni-los novamente, de trazê-los de volta e fazer deles uma grande nação. Mas, meus irmãos, consagração a Deus, uma vida de oração depende muito de confiança. Depende muito de você crer que realmente o coração do rei está nas mãos do Senhor. O livro de Provérbios faz essa citação, e o livro de Salmos também, várias vezes, que Deus inclina o coração do rei como Ele quer. Meus irmãos, crer nisto requer muita fé, muita confiança, muita entrega, muita consagração ao Senhor, muita compreensão de que Deus é o dono das nossas vidas. Então Neemias sabia que mesmo que os reis quisessem expandir as suas fronteiras, mesmo que os reis não quisessem perder os seus escravos, a sua força de trabalho, Neemias sabia que Deus poderia usá-lo e tocar o coração do rei para que eles
pudessem voltar a Jerusalém. Neemias sabia que Deus poderia tocar o coração do rei Artaxerxes para que tudo isso não apenas fosse possível, mas facilitado e abençoado. E aí Neemias ora a Deus, dizendo: Senhor, lembre-se, Senhor, faça a sua vontade. E aí ele diz: olha, Deus, eu vou falar com ele, eu vou conversar com ele, eu vou dizer ao rei da minha intenção de ir embora, de reunir quantos eu puder reunir, formar uma grande caravana e voltarmos para Jerusalém. Mas os irmãos já pararam para pensar que a oração é sempre um desafio muito grande e que nós precisamos nos lembrar de coisas que Jesus disse a respeito da oração, né? Jesus disse: olha, nunca vi fé igual. Uma vez Jesus disse: olha, a mulher cananeia, né, vai falar com Jesus, vai fazer a sua súplica, e ele diz: olha, nem em Israel eu vejo uma fé dessas. Porque a fé tem que beirar o impossível e tem que tocar mesmo nas coisas impossíveis. Você não pode dizer assim: eu vou falar com Deus, eu vou orar a Deus simplesmente para tomar café amanhã de manhã. Não que seja errado nós entendermos que o simples café da manhã, que para muitos pode ser apenas um pouquinho de café com leite, com um pãozinho com manteiga, né? E não está errado, nós sabemos que isso também depende de Deus, mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, é que um café da manhã desses, um pãozinho com manteiga, um cafezinho com leite, em qualquer albergue você encontra. É fácil você ter. Então a oração precisa dizer para Deus, a vida de oração, um coração quebrantado, precisa dizer para Deus: olha, Senhor, eu sei que parece impossível, eu sei que é muito difícil o rei permitir, o rei me autorizar, o rei me dar autoridade para levar pessoas comigo, para cortar madeira pelo caminho, para levar suprimentos. É muito difícil, mas eu vou, Senhor, falar com ele. E aí eu quero abrir aqui um parêntese para perguntar para os irmãos: qual é o desafio hoje da nossa vida? Hoje, qual é a coisa que está desafiando a nossa fé e desafiando o nosso coração? Eu, às vezes, brinco, né? Se eu fosse pentecostal, eu diria assim, né? Mas sem brincar com os irmãos. Mas a verdade é esta: o que é que está movendo o nosso coração a orar? É o desemprego? Irmãos, olha, desemprego hoje no Brasil, sem dúvida alguma, é muito mais desafiador do que o era há 2 anos. Sim, temos mais pessoas desempregadas, temos uma enorme nuvem de incerteza, né? Se você fosse empresário, seja sincero, você iria contratar alguém hoje sem saber o que vai realmente acontecer com o nosso país e com a nossa economia, né? Não somente a nossa, mas a economia mundial? Então, o desemprego hoje é desafiador. Questões de saúde hoje são extremamente desafiadoras. Nós estamos aí com um sistema de saúde que já era precário e agora a precariedade tem uma desculpa, né? A nossa atenção está voltada para o tratamento da Covid. Nenhuma coisa nem outra a gente tem. Essa aqui é a grande verdade, porque se tudo o que não foi feito na área da saúde tivesse realmente sido investido na Covid, nós teríamos vacina para o gato, para o cachorro, né? Nós teríamos vacina para todo mundo e não ficaríamos aí nessa mendicância, né? Estamos mendigando a vacina. Enfim,
Como é difícil hoje alguém estar com um problema de saúde e não chegar para Deus e dizer: Senhor, eu não tenho esperança, eu não tenho portas abertas, está tudo fechado, Senhor, está tudo muito difícil, mas eu sei que o Senhor pode abrir, eu sei que o Senhor pode resolver. E aí eu poderia ficar aqui algum tempo lembrando de situações que desafiam a nossa fé. Aí eu repito: desemprego, saúde, relacionamentos, né? Relacionamentos, meus irmãos. Que coisa difícil achar pais amorosos e comprometidos com os filhos, não talvez no nosso mundo, na nossa realidade, porque graças a Deus o Evangelho trabalha o nosso caráter para que isso seja uma coisa relativamente natural entre nós. Mas como é difícil nos relacionamentos, filhos amorosos, filhos carinhosos, filhos obedientes, filhos que nos dão prazer, filhos que estão sempre satisfeitos e agradecidos por todo o sacrifício que os pais fazem. Na vida conjugal, que difícil, né? Encontrar um cônjuge que tenha como principal meta na sua vida ser a pessoa certa. Tem gente aí à vontade, querendo encontrar a pessoa certa e se esquecendo de que o primeiro passo e o passo possível é que cada um tente ser a pessoa certa. Como nós somos desafiados hoje, meus irmãos, a orar, até mesmo por igreja. Igreja tem bastante, tem à vontade, mas igreja que prega evangelho, igreja que prega novidade de vida, transformação do caráter, a igreja que não fica só fazendo promessa de vida boa e abençoada, mas que cutuca as pessoas, que fustiga, que chama a atenção das pessoas, que leva-as a pensarem quem somos, o que somos diante de Deus. É difícil. Então, temos grandes desafios de oração, até mesmo para ser a igreja certa. Mas olha, meus irmãos, Neemias está diante de um grande problema. Um grande problema. O povo estava cativo e precisava voltar. É claro que os governantes não queriam que eles voltassem, não queriam abrir mão. Mas Neemias chega para Deus e diz: Deus, eu vou falar com o rei. E abra as portas, me ajude para que este seu servo alcance mercê, seja favorecido perante este homem, perante o rei. E quando Neemias vai conversar com o rei, parece que Neemias está atrasado. A impressão que dá é que Neemias demorou demais para fazer esta oração, porque o rei abre a mão. O rei dá cartas a Neemias e diz: vá e seja abençoado, e tudo o que você precisar, é só você mostrar este salvo-conduto, esta carta, que as portas estão abertas para você. Porque Neemias confiava que o Deus do céu, o Deus que tirou o povo do Egito com mão forte, o Deus que era o Senhor dos céus, o grande e temível Deus, estava com ele. E eu quero, nesta noite, perguntar a você: você crê quando ora? Você ora porque crê? Domingo passado eu me lembro que eu disse: olha, às vezes as nossas orações são mecânicas.
Eu nunca vou esquecer de uma situação que eu vivi uma vez numa igreja, que alguém estava dirigindo o culto e pediu para um irmão orar. Sabe assim, parece que a pessoa está desligada, não sei se já aconteceu com algum dos irmãos, e alguém cutuca assim, é você que vai orar? E a pessoa falou assim na oração, né? Ó Deus, obrigado por estarmos aqui, abençoa nossas vidas em nome de Jesus, amém. Parecia que não tinha o que orar, não sabia como orar. E Neemias vai nos mostrar, meus irmãos, que oração é muito mais do que palavras que caem dos nossos lábios de forma mecânica, automática, que oração é intimidade com Deus. Neemias foi impactado pela notícia de que as coisas não estavam bem. Eu fico olhando quando Anani chega com outros judeus e dizem, Neemias, o povo está largado. A palavra hebraica aqui, quando diz que eles estavam em grande desolação, significa exatamente isso. Olha, o povo está destruído, o povo está desanimado, não há nenhuma expectativa. E aí Neemias se quebranta, sente a dor, coloca-se no lugar do povo, ele que estava comendo bem, dormindo bem, tendo uma boa função, um bom salário, um bom emprego, um status maravilhoso. Esta aqui é a realidade. Neemias estava ótimo, mas aí ele esquece do seu conforto e ele se coloca no lugar do povo de Israel. E é interessante que Neemias diz, olha, eu chorei quando ouvi estas palavras. Eu me assentei e chorei. Sabem, irmãos, é que às vezes eu acho que nós somos apressados demais quando lemos a Bíblia. Mas você sabe o que acontece com uma mãe que às vezes está em casa e alguém chega e diz, olha, houve um acidente, seu filho acabou de morrer, e a pessoa cai. Não perde a consciência, não chega a ser um desmaio, mas a pessoa desfalece, as forças, a perna falha, as pernas falham, e a pessoa desaba. Neemias diz, olha, eu me assentei, eu fiquei em choque, eu perdi as forças, eu chorei, eu lamentei por alguns dias. Aí é engraçado, mais uma vez chamando a atenção dos irmãos aqui para os detalhes do texto. Ponto e vírgula. E aí Neemias diz, e estive jejuando e orando. Ou seja, eu não apenas perdi as forças, eu não apenas fiquei chocado e chorando, mas eu aproveitei que doeu, que machucou, que me deixou desnorteado, o fato me deixou desnorteado, e aí eu fui orar, eu fui falar com Deus, e ao invés de acordar todos os dias e comer bem, ignorando a necessidade do outro, eu fui jejuar e eu fui pensar, o que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera que eu faça? E eu diria que a grande lição desse texto é que a verdadeira oração não apenas confia, não apenas sabe que Deus pode todas as coisas, mas a verdadeira oração é aquela que nos faz abrir mão do que temos e somos para dizer para Deus,
Não vai ser fácil, mas eu quero ser usado por ti. E aí Neemias vai falar com o rei, as portas se abrem, e os irmãos poderiam pensar assim, né? Bom, então o cativeiro acabou, então tudo recomeçou, tudo foi deixado no passado, cabeça erguida, só olhando para frente. Não, meus irmãos. Neemias vai, claro que tem obstáculos pelo caminho. Quando chega lá, encontra pessoas traiçoeiras, pessoas que, por questões políticas, queriam dar uma rasteira nele, passar a perna nele, pessoas que buscavam seus próprios interesses, mesmo que isso significasse que o povo ficasse perpetuamente cativo. E Neemias vai, durante anos, lidar com isto, dizendo para Deus: olha, Deus, eu deixei tudo para trás, eu saí do castelo, eu saí daquela posição privilegiada, porque eu te amo. E uma pessoa que ama Deus, uma pessoa que vive uma vida de oração, faz isso pensando apenas na igreja, pensando apenas no reino de Deus. Eu quero terminar a mensagem desta noite e quero fazer aqui uma confrontação aos irmãos. Sabem, irmãos, por que eu estou pregando sobre isto? É porque tinha que preencher o horário do culto, né? Vocês não podiam chegar aqui e não ter uma pregação, né? Não, os irmãos sabem que não é para isso. A oração, a pregação é alimento. A pregação é uma preparação para o que nós somos e que deveremos ser. E aí vejam os irmãos, Neemias não fala assim para Anani e os demais: olha, eu sinto muito. Eu entendo o que vocês estão passando, deve ser muito difícil. Olha, eu vou orar por vocês, para que Deus tenha misericórdia de vocês. Vão com Deus. Olha, levantem a cabeça, vão com Deus. Né? Lembram de Tiago? Tiago fala sobre fé e obras, e ele dá esse puxãozinho de orelha em nós, né? Tem alguém com fome, você fala assim: Deus te abençoe. Não, dá comida para a pessoa. Então Neemias chega e diz a eles, eu imagino Neemias dizendo: Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai agir. Eles vão embora, claro, eles não ficam ali no palácio. E Neemias faz o quê? Vai chorar, vai lamentar, suas pernas ficam bambas, mas ele vai orar e jejuar. Ele vai se fortalecer, ele vai se consagrar ao Senhor e ele vai agir. Então nós precisamos agir em todos os aspectos da nossa vida. Não podemos ficar, meus irmãos, sempre jogando as coisas para frente, sempre vivendo assim, meio que no mundo da fantasia, sabem, assim, totalmente entregues a uma subjetividade. Nós precisamos dizer para Deus: Deus, nós te amamos. Qualquer que seja a situação, Senhor, nós sabemos que a situação é difícil, mas nós estamos com o Senhor. Nós somos do Senhor. Nós não vamos desistir. E nós vamos fazer a nossa parte. Pregar o Evangelho, convidar pessoas para virem à igreja, dar importância às coisas da igreja. Enfim, nós precisamos entender que Deus abre as portas. Eu vou terminar. Neemias está conversando com o rei e a rainha também, viu? E olha só. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse:
quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Eu não sei se ele cumpriu esse prazo, mas ele falou para o rei: eu vou e volto. Ah, trabalhador bom, né? Trabalhador bom. Quem é que quer perder um homem fiel, um trabalhador fiel, dedicado? O rei disse: tá bom, você vai. Eu vou te ajudar, eu vou me colocar na situação com você, mas eu quero você de volta. Isto é Deus, meus irmãos. É o Deus do impossível. É o Deus que para Ele nada é difícil. Eu confesso aos irmãos que, mesmo eu entendendo a expressão bíblica, que para Deus não há impossíveis, mas eu gosto de dizer o seguinte: para Deus, não apenas não há impossíveis, para Deus, não existe, no vocabulário de Deus, não existe a palavra difícil. Não existe. Ah, era difícil convencer o rei, era difícil manter o emprego, mas Neemias não somente tem o coração do rei aberto, mas o rei dizendo: você vai, mas você volta, volte quando der, volte quando puder, o emprego é seu, as portas estão abertas, o seu lugar está garantido aqui. Isto é fé, isto é confiança, isto é a resposta de Deus à oração de um coração quebrantado. E eu quero que os irmãos fiquem em pé, porque os irmãos leram o texto comigo, eu li o texto e os irmãos estavam lendo aí na sua Bíblia junto comigo. O que é que Neemias diz a Deus quando está orando? Senhor, ouça a minha oração. Ouça a oração de alguém que te ama. Ouça a oração de alguém que te adora. Mas ele não fala só no singular. Tem um momento em que ele fala assim: ouça a oração dos seus servos que são tementes a ti. Porque Neemias sabia que não estava orando sozinho. Neemias sabia que o simples fato de Anani ter ido falar com ele já era a resposta de oração de alguém, de pessoas que estavam orando. Então, uma igreja é composta de pessoas que amam a Deus, de pessoas que oram. Mas, meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. E que nós tenhamos, de fato, uma vida de oração. Que nós saibamos que toda oração é possível de ser respondida. Lembrando do que eu já preguei nas 2 últimas semanas. Orando com fé, orando com obediência, orando de acordo com a vontade de Deus. Sempre para a glória de Deus, toda oração pode ser respondida. Nós vamos orar neste momento. Eu quero pedir que a irmã Olga faça esta oração, por favor. Senhor Deus soberano sobre nossas vidas. Amém. Senhor Deus soberano sobre céus e terra. Amém. Nós estamos aqui nesta noite porque nós confiamos em Ti. Porque nós sabemos que sem Ti nada nós podemos fazer. Nós sabemos, Senhor Deus, dos problemas que temos enfrentado, das aflições que temos passado e também, Senhor Deus, dos desânimos que nós temos sofrido, que nós temos sentido por tantos problemas que temos enfrentado. Mas nós estamos aqui porque nós temos certeza que o Senhor vai resolver os nossos problemas. Amém. Certeza. Nós estamos aqui porque nós acreditamos em Ti. Amém, Senhor. Porque nós somos Teus filhos. Assim como Neemias, nós precisamos de Ti. Ele levantou os muros, ele restaurou Jerusalém. E nós esperamos que o Senhor restaure a nossa vida. Assim como Neemias confiou em Ti para fazer esse trabalho, nós confiamos também da mesma forma
que o Senhor vai resolver todos os nossos problemas e de acordo com a tua vontade. Porque nós não sabemos como eles serão resolvidos, mas nós sabemos que o Senhor irá resolvê-los. Muitíssimo obrigada por nós estarmos aqui. Muito obrigada por tua graça, por tua misericórdia que nós necessitamos. Em nome de Jesus, nós agradecemos, nós oramos, nós temos fé. Amém. Por causa de Jesus. Amém. Em nome Amém. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.